Bom dia, gente, bom dia. Vamos iniciando hoje mais um dia de atividades. Hoje, uma terça-feira, dia 18 de maio de 2021, dia 18 do mês 5. E a nossa primeira atividade de hoje é a atividade de português. Para essa atividade, vocês irão pegar o livro de português de vocês nas páginas 29 e 30. Então, para a gente continuar, que a gente começou ontem sobre o poema visual. Então, como já estava dizendo na página 28, nós iremos começar lendo o poema intitulado Cavalos Pálidos. Então, peguem aí o livro na página 29 e vamos à leitura. Este poema possui uma forma um pouco inusitada. Faça a leitura silenciosa dele. Então, aí vocês irão fazer a leitura silenciosa, eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Cavalos pálidos, cavalos velhos, seguindo, lentos, cavalos lentos, crinas dobradas, perdidas ao vento, crinas perdidas, clamando ao vento, cavalos tristes, nenhum alento, cavalos suados e suarentos, trôpegos, cavalos, chão lamacento, pálidos, trôpegos ventos. O dia que finda, a noite que chega. Cavalos e sombras da noite adentro. Então, esse poema aqui, ele foi escrito por Sérgio Caparelli e Ana Cláudia, foi que a gente já viu ontem. E ele foi retirado desse livro aí, Poesia Visual, a página 29, né? E aí vocês podem observar que esse poema visual, ele não é escrito como os outros poemas. Ele é escrito de uma maneira diferente. Ele chama a atenção da gente assim que a gente observa, porque o poema visual ele tem formas diferentes, ele tem formas diferentes. Então, vamos passar agora para a página 30, para a interpretação do poema, e nós vamos fazer o estudo do texto. Após a leitura do poema, o que você tinha imaginado a partir da observação do título se confirmou? Então, essa resposta aqui é uma resposta pessoal. O que você tinha imaginado a partir da observação do título do poema? Quando você observou o título do poema, Cavalos Pálidos, o que foi que você pensou? Vocês vão colocar aí na questão 1. Questão 2. Para você, o título do livro apresentou alguma relação com a forma do poema? Então, o título do poema, Cavalos Pálidos, ele tem alguma relação com a forma do poema? Vocês observando aí a forma do poema, ele tem alguma relação com esse título? Então, ele tem sim, porque o poema possui elementos visuais. A forma como foi escrito o poema é diferente. Então, na questão 2 é sim, porque o poema também possui elementos visuais. Questão 3. O que você achou mais interessante no poema lido? Então, essa resposta aqui é uma resposta pessoal também. Vocês irão colocar de acordo com a observação de vocês, o que você achou mais interessante no poema. Questão 4. Releia o poema e observe como os cavalos são descritos. Então, a letra A. Circule os adjetivos utilizados para caracterizar os cavalos. Então, aqui na letra A do número 4, vocês vão circular todos os adjetivos que foram dados aos cavalos. Para isso, vocês irão voltar ao poema, vão observar novamente o poema e vão ver quais as características dos cavalos e vocês vão circular. Como vocês irão fazer numa folha, não é no livro, vocês vão somente copiar no caderno, na folha e vão circular na folha. Não circula no livro, circula na folha que vocês vão colocar na apostila. Letra B. Em sua opinião, qual é a relação da forma como os animais são descritos com o título do poema? Então, aqui vocês vão dizer que
Os cavalos que são retratados no poema, como é que eles são? Eles são o quê? Eles são o quê? Uns cavalos tristes, lentos, e tem tudo a ver com o título, porque o título é Cavalos Pálidos. E uma coisa, quando é pálida, a gente já sabe que é uma coisa triste, uma coisa doente, né? Então, do mesmo jeito do poema. Então, na questão, na letra B, da número 4, vocês vão colocar que o título se refere ao modo como os cavalos são retratados. O título se refere ao modo como os cavalos são retratados. Lentos, pálidos, tristes, certo? Isso daí vocês colocam na letra B do número 4. Questão 5. Releia o poema e responda as questões a seguir. Letra A. Marque um X no que o ritmo do poema sugere. Então, o poema sugere o quê? Movimento da onda do mar, movimento dos cavalos ou rodopio do vento. Então, vocês vão marcar o X aí na alternativa correta. Como vocês vão fazer na folha, vocês vão colocar a frase correta lá na folhinha. Letra B. Agora, o professor vai realizar a leitura expressiva do poema. Que som se repete no poema? Em sua opinião, o que esse som sugere? Então, como eu já li o poema para vocês, qual é o som que se repete no poema? O som que se repete lá no poema é o quê? É o movimento das crinas do cavalo ao vento. Até a forma do poema lembra o movimento das crinas do cavalo. É como se fosse um movimento de vento, ó. Um movimento de vento das crinas do cavalo. Então, vocês vão colocar aí, na letra B do número 5, o som que se repete no poema é o movimento das crinas do cavalo ao vento. Letra C. Em sua opinião, há uma quebra no ritmo durante a leitura do poema? Em que momento? Então, em sua opinião, há uma quebra no ritmo da leitura do poema em qual momento? Se tem essa quebra, em qual é o momento? Então, essa quebra tem sim, mas qual é o momento? Lá no trecho final do poema, quando ele diz assim: cavalos e sombras na noite adentro. Então, como vocês podem ver, essa última frase do poema ela é escrita de modo diferente. Ó, totalmente diferente das outras anteriores. Então, essa quebra de ritmo aconteceu na última frase do poema. Então, vocês vão colocar aí na letra C do número 5. Essa quebra de ritmo ocorreu na última linha do poema, no último verso do poema, que é cavalos e sombras na noite adentro. Vocês vão colocar exatamente isso. Essa quebra de ritmo aconteceu no último verso do poema, que é cavalos e sombras na noite adentro, certo? Então, essa foi a nossa primeira atividade, a atividade de português. Daqui a pouco eu volto com a segunda aula, que é a aula de matemática, certo?